Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer de volta o RZAG ou RZAG 11 da Riza Asset para vocês aqui no canal, porque ele bateu a meta. Por sinal, um dos poucos vídeos do mês passado que bateu a meta. Então nos ajude a bater a meta, que é muito importante, e sempre faça isso que está escrito aqui em cima, ó. Sempre faça, não deixe de fazer nunca. A gente vai falar do relatório do mês de julho, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de agosto. Mas antes a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre esse fundo. Nos últimos 12 meses ele distribuiu um yield de 15,7%. Se você pensar com a sua cabeça de um ano atrás, esse yield é baixo. Eu estava até pensando nisso, refletindo sobre isso, porque um ano atrás era comum os fiagros estarem dando entre 17% e 18%. Mas considerando que a taxa Selic do ano passado para cá, e esse fundo aqui, por exemplo, é um fundo 100% indexado a CDI, assim como a maioria dos fiagros, esse yield é um yield muito bom, porque a taxa Selic caiu 3,25% nesse último ano. Então ele dá 15,7%, é um yield muito bom. Só que, no entanto, o fundo se encontra atualmente com um P sobre VP de 0,90, ou seja, está com 10% de desconto. Aí você pensa assim, meu amigo, esse fundo está com yield de quase 16% ao ano, isento de imposto de renda, e ainda com 10% de desconto, eu vou entrar. Com certeza eu vou entrar nesse fundo, que está top demais. Mas só que se a gente fizer aquilo que eu sempre faço, que eu considero mais justo, que é o quê? Fazer aquele ajuste da cota de mercado para o valor patrimonial, ou seja, como o P sobre VP estivesse 1, que eu espero que em breve esteja 1, ou bem próximo de 1, esse yield cairia desses 15,7% para 14,2%. E 14,2%, na minha opinião, eu acho pouco, considerando que esse é um fundo high yield. Um fundo que tem mais risco e dando um yield de apenas 14,2%, eu acho pouco. Eu considero justo, como eu já falo para vocês em todos os vídeos, que entre um fundo high grade e um fundo high yield, como aqui nos fiagros não tem muito fundo high grade, eu comparo com os fundos imobiliários de papel high grade, que estão dando atualmente na faixa de 12%. Então eu considero que eles teriam que dar pelo menos 3% de yield acima desses fundos high grade. Ou seja, no mínimo 15. Pode ser mais? Pode. Se fosse 15,7 e o P sobre VP estivesse 1, aí para mim estaria top. Mas considerando que ele fica 14,2% ao ano com ajuste, eu considero pouco. Para mim isso aí é rendimento para um fundo middle risk. Até um pouquinho acima do middle risk, mas não chega a ser o equivalente a um fundo high yield. O último dividendo pago por ele foi novamente 10 centavos e meio. Ele já está com alguns meses 10 centavos e meio, teve uns meses anteriores, mas no comecinho do ano e no final do ano passado pagando 11 centavos, ele foi caindo progressivamente com a queda da Selic. E agora tá 10,5, já fazem uns 4 meses mais ou menos, tá pagando 10 centavos e meio. E esses 10 centavos e meio dá nesse mês agora um yield de 1,25% no mês. O que esse sim é um yield muito top. Se ele se mantiver 1,25 é muito top. Mas por que tá tão alto? Exatamente porque a cota tá amassada. Se a cota não tivesse tão amassada, esse yield não seria tão bom assim. Tem esse detalhe também. É sempre bom lembrar isso. E não esqueça, pessoal, de fazer sempre isso que tá aqui do meu lado. Não esqueça. Isso é muito importante. Entrando aqui na leitura do relatório propriamente dito, do mês de julho, a gente traz esses destaques aqui do relatório. E, novamente, só confirmando que o spread médio da carteira dele é 4,95, acima do CDI, o que para mim coloca ele na categoria de fundo high yield. Ele é um fundo high yield exatamente por causa desse spread médio da carteira dele de quase 5% acima do CDI. A partir de 4,5% eu já considero high yield. Então ele está ultrapassando quase em meio ponto percentual acima desse limite que eu considero para high yield. Como eu já falei sobre os dividendos, não vou falar de novo. O fundo possui 34 ativos, mas não são 34 devedores, se eu não me engano são 15 devedores. Tem alguns devedores que têm mais de 2 CRAs e uma minoria mesmo, são só 2 devedores que possuem apenas um CRA. O resto é 2 ou mais CRAs. Mas os 2 maiores devedores, aqueles que têm um percentual mais perigoso, a concentração maior são aqueles que têm mais de 5 CRAs aqui do fundo. O valor patrimonial é esse 9,56, mas o fundo se encontra bem abaixo desse valor. O patrimônio alocado atualmente é 95%, ou seja, ele ainda tem um pouquinho de caixa, quase 5%. Todos os ativos são 100% indexados a CDI, como eu já falei para vocês. Ele possui 86 mil cotistas, é um dos fiagros com maior quantidade de cotistas da nossa bolsa. Poucos têm mais de 86 mil, eu acho que só ele, mais uns 2 ou 3. O Vigia, para quem não conhece, é o maior, tem mais de 160 mil cotistas, mas ele é um dos maiores. E nesse momento do fechamento do relatório do mês de julho, a cota estava R$ 8,48. Deu uma aumentada. Esse mês, por exemplo, para quem não está sabendo, que ainda não prestou atenção, está tendo uma alta na bolsa. E essa alta na bolsa de valores está puxando também o IFIX
apesar desse fundo aqui não ser ligado ao IFIX, acaba surtindo um efeito positivo também. Então vários fiagros também estão sendo puxados para cima, assim como os fundos imobiliários. Então deu uma subida aqui, mas vocês viram que ele ainda está com um desconto muito bom, mas estava maior nessa época aqui, no final do mês de julho. Em relação ao resultado, aqui ele fala sobre a variação da cota no mês de julho, foi muito baixa, caiu de 8,50 para 8,48, só 2 centavos, uma variação negativa de 0,23%, mas atualmente subiu. Como eu falei, tá bem maior, tá, se eu não me engano, já ultrapassou a barreira dos 8,60. Aqui a gente tem a DRE do fundo, uma das piores DRE de fiago que temos, só mostra 2 meses. Como eu falo sempre para vocês, o ideal para mim é um ano, mostrar um ano. E um ano com um certo detalhe. Numa hipótese já não muito boa, 6 meses, pelo menos, no mínimo. Na pior das hipóteses, 3 meses. Aqui tá próximo da pior das hipóteses. E aqui é ultra resumido, né? Ele diz total das receitas, total das despesas, resultado. Pronto. Ele não detalha como são as receitas, como são as despesas, quais são. E é só isso e acabou. Mas a gente só tem isso para trabalhar e vai trabalhar com isso aqui. A gente comparativamente, em relação de junho para julho, você vê que houve uma queda absurda nas receitas. Caiu de 13 milhões e 800 mil praticamente para 8 milhões e 400 mil. Uma queda aí, meus amigos, de mais de 5 milhões. Eu acho que eu falei isso no vídeo passado, vários devedores ou devedores que devem muito, pagam de forma provavelmente semestral, trimestral e pagam no mês de junho, e aí no mês de julho já não estão pagando. Então pode ser por isso que causou essa diferença tão grande. As despesas no mês de junho também são muito mais pesadas, ó, 3 milhões e 300 mil contra 819 mil. Tenho quase certeza que a Risa, apesar de não falar aqui claramente, é uma daquelas gestoras que cobra a taxa de performance semestralmente, ou seja, ela vai acumulando nos 6 primeiros meses para pagar no último mês. Então, em junho e em dezembro ela deve cobrar. Então você vê que é mais ou menos aí uns 2 milhões e meio de taxa de performance que ele cobrou no mês de junho. Mas como a receita foi muito grande, o resultado do mês, ou seja, o lucro do mês de junho foi muito maior do que o mês de julho. Ou seja, o lucro do fundo em junho foi 10 milhões e 400 contra 7 milhões e 600. Uma diferença aí de quase 3 milhões a favor do mês de junho. Isso nos trouxe um resultado por cota de 15 centavos no mês de junho. Ele pagou quanto? 10 centavos e meio, que aqui ele arredonda para 11, mas foi 10 centavos e meio. E no mês de julho, esse valor que ele arrecadou de lucro, 7 milhões e 600 mil, deu exatamente 11 centavos que ele coloca aqui, mas provavelmente foi 10 centavos e meio. E ele pagou quanto? 10 centavos e meio. Por exemplo, a gente tem uma noção que ele está com 4 centavos em reserva no mínimo. Mas infelizmente é mais uma falha aqui do relatório da DRE do fundo, que não traz para a gente quanto o fundo possui em reserva acumulada, em resultado acumulado. O ideal seria que ele tivesse mais uma linha e mostrasse resultado acumulado, 5 centavos, 6 centavos. E ele não nos traz. Mais uma falha aqui do relatório, no caso da DRE. Eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o RZAG11 na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, porque você está achando que esse dividendo está muito baixo e ele não sai do lugar a cota? Diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinha, me diga quais são os seus fiagos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fiago, FIINFRA, fundo imobiliário e até mesmo ação? Se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. Assim que sair você já assiste. E também comente aqui para nos ajudar a bater a meta de 500 views. Apenas 500 views que eu peço para vocês, para a gente trazer mais uma vez a leitura do relatório do mês de agosto. Aqui tem mais um detalhamento do posicionamento atual do portfólio do fundo. E ele fala que no mês de julho ele recebeu 2 pagamentos, 2 amortizações, uma do Grupo Orita de 5 milhões e uma também do Irmãos Gato, também no valor de 5 milhões, totalizando 10 milhões. Esses outros números que ele coloca aqui, a gente está vendo todo mês, então eu não vou citar novamente. Só lembrando que a gente acabou de falar também que o fundo é 100% indexado à CDI. E ele é um fundo 100% também atrelado a CRAs. Então ele só tem CRA na carteira, é só CRA e todas indexadas à CDI. Em relação às perspectivas do fundo, ele fala que, considerando a manutenção da taxa da Selic, eles consideram que a estratégia de manter compromissada reversa é boa para o fundo, é uma boa alternativa para alavancar o fundo, para conseguir com isso uma maior alocação e, consequentemente, aumentar a rentabilidade do fundo. Ele fala isso aqui, pessoal, mas quando ele for mostrar o portfólio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele não mostra claramente essa alavancagem. Dá a entender que o fundo tem alavancagem zero, mas ele falando isso aqui, dá a entender também que ele está se alavancando. E a gente não sabe quanto, porque exatamente no portfólio não mostra nada. Isso é ruim. E ele tem esse pipeline, essa expectativa aí de, no mês de agosto agora, fechar a compra
de uma CRA no setor de grãos e sementes, no total de 46 milhões e meio. Chegamos aqui à carteira do fundo, e eu não gosto mais nem de falar, mas eu vou falar de novo. Aqui a Atafona, que você vai encontrar na internet como Sementes Produtiva, e a KPS continuam sendo as nossas grandes preocupações. Por que, Adriano? Meus amigos, olha aqui. Atafona, a Sementes Produtiva 17,5% e a nossa querida KPS cerca de 17,5%. Soma as duas, é 35%. Um terço do fundo concentrado em apenas 2 devedores. Isso para mim é muito ruim. Cada um desses dois tem vários CRAs. A KPS são mais de 7, se eu não me engano, e a Sementes Produtivas são 5 CRAs. Aqui essa tabela não é por CRA, é por devedor. Então ele concentra. Eu não sei por que essa outra KPS está separada. Não sei exatamente o que aconteceu. Você vê que ele só tem CRA. Como eu falei, ele é 100% atrelado a CRA e 100% indexado a CDI. E tem essa concentração muito alta. Eu gosto de sempre falar para vocês que o ideal para mim seria 5% de investimento em um devedor. Até 8 eu ainda acho aceitável. Acima de 8 já não. Então, aqui é 17,5. Então, é muito ruim. Fora isso, ainda tem esses outros dois com percentuais complicados. Como eu falei, acima de 8 não era para ter. E ainda tem a Celine com 9,3 e o Grupo MG 9,2. Praticamente 55% do fundo investido em apenas 4 devedores. É muito complicado isso. Mais da metade do fundo em apenas 4 devedores. Aqui você vê os valores investidos. Aqui você vê as taxas cobradas. Não existe nenhuma taxa muito absurda. As mais altas são essa aqui, de 6 na Celine e 6 na Uber. São altas, mas não são absurdas. As mais altas em média aí é nessa faixa de 5. Por isso que, no final das contas, a taxa média do fundo é CDI mais 4,95%. É praticamente CDI mais 5%. Aqui a gente tem o caixa do fundo, ó. Ele possui ainda 31 milhões em caixa. E você vê que ele mostra que o patrimônio líquido, no final das contas, é 648, e isso aqui é 100% do fundo. Ou seja, aqui ele não está mostrando que o fundo tem uma alavancagem. Mas como ele citou lá em cima, que eles consideram essa estratégia de compromissada reversa para alavancar o fundo, para aumentar os investimentos e os rendimentos do fundo, eu acho que eles estão fazendo isso. Só que não aparece aqui. Provavelmente algum desses CRA aqui, eles compraram a base da compromissada reversa. Provavelmente tem isso, mas a gente fica sem saber. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta, lá pro final do mês de setembro estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de agosto aqui do RZAG 11 da Riza Asset. E aqui embaixo, meus amigos, tem mais um vídeo, mais um conteúdo para você continuar acompanhando nosso canal. Assista também para ajudar a gente. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!